Oi gente, tudo bem? O vídeo review de hoje é de uma HQ que eu achei sensacional, o Perfura Neve, do Jack Lobb, Jean-Marc Rochette e Benjamin Legrand. E é da editora Aleph, com certeza. Esse livro aqui é um clássico da ficção científica e dos quadrinhos franceses e inspirou o filme O Expresso do Amanhã. Não sei se vocês se lembram, faz um tempo já que estava em cartaz. Inclusive, veio com uma jacket esse livro aqui. Eu vou mostrar pra vocês a capa do filme, que é essa jacket e tal. E honestamente eu gostei 1000 vezes mais da capa mesmo, né, do livro. Na realidade, Perfura Neve é o primeiro volume de 3 e esse livro aqui já contém os 3 volumes. Então o primeiro deles é o Perfura Neve, o segundo volume é o Explorador e o terceiro volume é a Travessia. A história do Perfura Neve foi idealizada pelo roteirista Jack Lobb e pelo quadrinista Jean-Marc Rochette. Mas depois da morte do Jack Lobb, então Jean-Marc Rochette se juntou a um outro roteirista, que é o Benjamin Legrand, e juntos eles fizeram os outros 2 volumes da série. Então as 3 histórias, elas acontecem no mesmo universo, né? Elas são continuações umas das outras. E tudo acontece no mundo pós-apocalíptico. Então a Terra foi devastada, não existe mais nada, só gelo na superfície terrestre. Tudo foi coberto de gelo, então só tem ruínas e tudo mais. É impossível viver sobre a superfície terrestre porque as temperaturas são -80, -83, -85, então é impossível. E os últimos sobreviventes dos seres humanos, eles ficam dentro de um trem, que é o Expresso Perfura Neve, e esse trem ele fica andando continuamente pelo planeta sem parar. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, esse trem ele precisa estar em movimento para que as pessoas sobrevivam lá dentro, para que tudo funcione. Porque se por algum acaso ele parar, já não vai ter energia produzida do movimento que aqueça o trem, então as pessoas vão acabar morrendo de frio, enfim, não vão sobreviver. Bom, mas aí o que acontece é que dentro desse trem, com esses seres humanos que sobreviveram, acontece uma reprodução da sociedade do jeito que ela era mais ou menos aqui fora. Ou seja, tem as pessoas segregadas, as pessoas marginalizadas, né, da sociedade, os indesejados, existe uma espécie de crença, um reverendo, existem as autoridades, as pessoas que estão na sala de controle, digamos assim, do trem. Existe também um general, enfim, e existem rebeldes, existem pessoas que lutam pelos mais fracos, pelos oprimidos, segregados e por aí vai. O livro começa com a história Perfura Neve e nela um dos habitantes, né, dos vagões do fundo, os chamados fundistas, que são os indesejados da sociedade, que são os, digamos, segregados, marginalizados, ele consegue sair dos vagões dos fundos e ir para os vagões da frente, né, ir adiante. E à medida que os vagões se aproximavam da dianteira do trem, melhores eram as condições, a qualidade de vida. Mas logo quando ele entra, ele é preso. Só que ele conhece a Adeline e ela faz parte de uma organização que ajuda, né, que defende esse povo dos vagões dos fundos, para ajudá-los a ter uma vida melhor, né, para melhorar as condições deles, inclusive para integrá-los mais ao restante do trem. Os dois empreendem uma jornada até os vagões dianteiros. Existe um grande conflito, na verdade, nessa história. É que é detectado que a velocidade do trem anda diminuindo aos poucos. Então, o que eles pretendem fazer, né, as autoridades? Eles pretendem abandonar os vagões dos fundos, simplesmente destacar os vagões dos fundos e abandoná-los no trilho, deixá-los à própria sorte. Basicamente, a primeira história, ela gira em torno disso que eu contei pra vocês, mas uma coisa que me chamou muita atenção, mais ainda que a própria trama, foi o mesmo universo, sabe? Os detalhes dentro do trem, como eles vivem lá dentro. A história meio que passa superficialmente, né, por esses elementos, mas é o bastante pra gente ficar conhecendo e pra achar tudo muito genial, sabe? Porque eles fazem um complemento à história, né? Outra coisa bem interessante é essa parte da religião, da fé, e isso é muito próprio do ser humano. O ser humano tem a necessidade de ter fé em alguma coisa, de acreditar em alguma coisa maior, em alguma coisa que não é terrena. Então, no caso, nesse universo, eles têm um culto à Santa Locomotiva, digamos assim, que na verdade é como se fosse uma força que mantém o trem andando, sabe? Como se fosse algo
superior que fizesse com que o trem andasse, não parasse, e com isso possibilitasse a sobrevivência deles. Então eles meio que cultuam a máquina, né, como se a máquina fosse o Deus, né, o Deus que hoje as pessoas do mundo acreditam. Existe também uma televisão, existem os pronunciamentos, os discursos das pessoas, das autoridades no trem, né, das pessoas que trabalham na sala de controle, né, os controladores e tal. E existe uma programação assim bem diversão mesmo, sabe? Programas para distrair a população, né? Então é bem aquela questão de manter o povo alienado e acreditando em determinada coisa e não sabendo dos problemas reais, né? Essa é a grande questão. Existe também uma espécie de sorteio de viagens virtuais, então é como se fossem máquinas e as pessoas que se conectam a essas máquinas, né, no caso os ganhadores do sorteio, eles fazem viagens virtuais, né, por lugares do mundo, enfim, de como era o mundo antes dessa catástrofe. Então é uma maneira também de distrair a população, de proporcionar alguma alegria, alguma diversão para eles. E existe uma espécie de teoria da conspiração que nada mais é que um grupo que eles chamam de cosmonitas. E esse grupo, eles acreditam, principalmente o líder deles, né, acredita que eles não estão num trem de verdade, que aquilo não é um trem, que aquilo é uma nave e que na verdade eles estão soltos no espaço. Então eles pregam isso e acreditam nisso, eles não acreditam que é um trem em movimento na Terra e a Terra coberta de gelo. Já na segunda história, né, que é os exploradores, fala sobre isso mesmo, né, os exploradores. E eles são um grupo, na verdade, de profissionais que eles realizam missões técnicas fora do trem. Então, de tempos em tempos, o trem passa por esses procedimentos, né, esses exercícios de frenagem. E neles, né, com o trem parado, os exploradores saem do trem e exploram, né, assim, o lado externo, alguma ruína, enfim. Só que numa dessas missões eles meio que percebem algumas coisas estranhas. E o legal é que essa história dos exploradores, ela acontece uns bons anos depois da primeira história, que é o Perfura-Neve. Só que na história dos exploradores, eles não estão no Expresso Perfura-Neve, eles estão num segundo trem, que é maior. Então existe um medo de que esse trem, né, onde essas pessoas vivem, né, na história dos exploradores, vá colidir com o Perfura-Neve. Até por isso eles fazem essas missões técnicas, esses exercícios de frenagem, enfim. Só que aí, claro que um dos exploradores, o Puig, ele vai descobrir algumas coisas que talvez ele não deveria ter descoberto, vai descobrir algumas verdades a respeito do Perfura-Neve e também desse medo que eles têm da colisão, né? Já na terceira história, que é a travessia, tudo se passa também dentro desse segundo trem. E aí o que acontece é o seguinte, eles recebem alguns sinais, né, sonoros de algum lugar meio distante, depois do Oceano Atlântico. Então eles ficam pensando, nossa, mas então será que existe pessoas mesmo, né, seres vivos lá que estão tentando emitir sinais para nós? E esses sinais, eles são em forma de música. Pra gente descobrir se tem alguma coisa, eles teriam que atravessar o oceano. Eles decidem empreender essa travessia, que é um procedimento arriscado, porque eles teriam que sair fora dos trilhos, enfim. Então esse é o conflito principal da história Travessia. Existe muita gente que é contra essa travessia e ainda também existe aquele problema que a gente viu lá no Perfura-Neve, né? Que as autoridades pensam em dispensar os vagões dos fundos, né? Porque não é interessante ficar carregando mais peso, dificultando a trajetória deles por causa de pessoas que na verdade eles excluem da sociedade. Então existe também esse dilema. E o próprio Puig, né, que é o explorador principal, né, que tem mais destaque na história, ele tem alguns inimigos também, algumas pessoas, né, no caso pessoas com poder, que não gostam dele e que teriam grandes vantagens se ele simplesmente fosse eliminado ali da convivência deles. Como vocês puderam ver, as três histórias trazem conflitos bem interessantes e propícios à ação, né? E eu gosto muito também desse universo distópico, pós-apocalíptico, de caos, enfim. Mostrando um pouquinho pra vocês da estética das histórias, elas são todas assim, em tons de branco, cinza, preto, que conversa muito bem também com o próprio universo, né? Com as temáticas, com a parte mesmo de que tudo é desolador, né? De que não há nada senão o gelo e a locomotiva. E o uso dessas cores também, pra mim, me remeteu muito às relações mesmo. Aqui
dentro desse universo, porque as relações são muito frias, as pessoas são frias, sabe? Existe uma ausência visível de emoções, de sentimentos, de calor humano mesmo, de calor na forma literal da palavra também, e mesmo de esperança também. Então a vida na locomotiva, ela é feita de forma que as pessoas tenham algum motivo, né, pra se apegar à própria vida, porque não existe um porquê, na verdade, né, de vamos sobreviver. Sobreviver pra quê? Então é isso que a vida lá dentro tenta fazer com que as pessoas queiram, né, de alguma forma sobreviver, seja alienando mesmo a população, seja a partir da crença, né, numa religião, seja a partir do prazer com as viagens virtuais. E as histórias aqui, elas são muito políticas, muito sociológicas, achei muito genial isso também. E me fez pensar em 1984, né, toda essa questão do mundo extremamente controlado, de pessoas ali no quadradinho delas, de não poder enxergar adiante, de não poder pensar adiante e de ter sempre autoridades que controlam, né, que podam o pensamento mesmo das pessoas, a visão das pessoas e mesmo que manipulam a verdade, porque existe uma manipulação muito grande, né, nessas histórias aqui da verdade, dos acontecimentos, enfim. Mesmo a linguagem, né, aqui dos diálogos, dos personagens, é uma coisa bem fria, ela é muito direta e é uma linguagem às vezes até chula. Isso eu achei muito interessante, sabe? Parece que não existe mais um cuidado com relação ao outro ser humano. É muito interessante. Se a gente pegar pra pensar mesmo, pra esmiuçar e ficar analisando personagens, falas e tudo mais, acho que dá aí muito pano pra manga. É um livro extremamente genial e muito bem concebido, na minha opinião. E vocês estão percebendo que eu tô fazendo uma certa força pra levantar esse livro, pra mostrar pra vocês, porque sim, ele é bem pesado, tanto é que eu sempre saio levando a minha leitura atual na bolsa e tudo mais, qualquer lugarzinho assim é um pretexto pra ler um pedacinho do livro e tal, mas esse livro eu não consegui levar pra lugar nenhum, então eu só li ele em casa mesmo. Ele é bem pesado, mas é uma edição linda que fica lindo na estante. Mas apesar do tamanho, ele é daqueles que a gente devora rapidinho, até por ser quadrinhos, né? E uma coisa muito especial dessa edição é que ela vem com um pós-fácil lindo e super detalhado, sabe? E conta um pouquinho de como que nasceu essa história, um pouquinho dos autores também, de como foi todo o processo, o que estava acontecendo na época, enfim. E essas ilustrações são todas do Rochette e ele fez por causa do lançamento do filme. Então ocorreram, né, diversas exposições e tal, com o tema do filme e do próprio livro. E aí pediram pra ele ilustrações baseadas tanto no livro quanto no próprio filme. Então tem ilustrações de cenas que são mesmo do filme Expresso do Amanhã. E vocês podem ver que a estética ela é bem diferente assim do quadrinho mesmo, né? E a ideia é como se elas tivessem sido feitas por um pintor anônimo que viveu dentro da locomotiva, né? Então um dos habitantes do trem. Aí ele ia retratando, né, através dessas pinturas, cenas do cotidiano no trem, né? E essas coisas todas aí, violência. E no final vem uma breve biografia dos autores. Eu tinha falado pra vocês, né, que o Perfura Neve me fez pensar em 1984, por todo o clima da história e tudo mais. E outra coisa também que essa história me lembrou foi Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Eu não li o livro, ele tá na minha fila de leitura há séculos, né? Só pra constar, eu sou muito fã do Saramago, mas eu só não li ainda porque eu não tive tempo mesmo, minha fila de leitura anda uma loucura. Mas eu sei do que se trata a história, eu assisti o filme. É aquele negócio, né? A sociedade se reproduzindo dentro de uma estrutura menor. Então aqui no caso é o trem, né? Dentro desse trem essas pessoas ficam confinadas e recria-se uma sociedade no modelo esse que a gente conhece, né? Baseada em interesses, baseada de uma certa forma na tirania de alguns, que se aproveitam da debilidade de outros, das fragilidades dos outros. E no ensaio sobre a cegueira é isso que acontece também com as pessoas que são acometidas pela cegueira branca, né? Elas são postas em quarentena. Nessa quarentena recria-se também uma sociedade assim, alguns grupos que usam da violência para dominar os outros,
pessoas que querem mais do que os outros. Então tem esse aspecto aí do dominante, do dominado. Além do que também a gente tem aqui nos vagões dos fundos, né, aquela população que eles chamam de fundistas, são os indesejados, são os marginalizados pelo restante da sociedade. E da mesma maneira, em Ensaio sobre a Cegueira, as pessoas que estão com aqueles sintomas, né, com a cegueira e não enxergam, tem aquela cegueira branca, eles são afastados da sociedade. Então, meio que a sociedade fecha os olhos para eles, porque além do medo, né, de ser algo contagioso, não há o que fazer e simplesmente eles jogam essas pessoas num lugar afastado para esquecer que elas existem e que aquilo está acontecendo, né? Então, basicamente, é o que eles fazem com os fundistas aqui no Perfura Neve. Então eles simplesmente colocam aquelas pessoas todas abarrotadas, umas espremidas às outras, nos vagões dos fundos, com pouco espaço, com poucos recursos, deixam eles fechados lá dentro, com seguranças e tudo mais, impedindo que eles mudem ou transitem de vagões, e eles são mantidos lá, longe do restante da população. Bem, como vocês devem saber, eu não sou uma leitora de quadrinhos, né? Uma leitora por excelência, digamos assim, porque eu gosto muito do formato e tudo mais, eu já li alguns quadrinhos muito bons, mas eu não leio sempre e eu não sou uma conhecedora de quadrinhos, digamos assim. Gente, eu posso dizer uma coisa, o Perfura Neve me surpreendeu muito positivamente. Eu já comecei a leitura numa empolgação imensa, porque sabendo, né, que era um clássico da ficção científica, sabendo que era quadrinho francês, porque eu sei que os franceses têm uma tradição muito legal, né, nesse meio da HQ, eles valorizam demais isso, tanto que na França é muito comum você encontrar lojas só de quadrinhos, especializadas em quadrinhos, quadrinhos locais, né? Porque aqui no Brasil muitas vezes a gente vê lojas, mas a maioria dos quadrinhos são estrangeiros e lá tem uma produção local muito forte. Então eu já comecei animada e eu posso dizer que o livro superou as minhas expectativas. Então assim, o que eu diria pra vocês? Eu diria que se vocês curtem ficção científica, com certeza vocês vão gostar. Se vocês curtem quadrinhos ou simpatizam, né, com o formato, vocês vão adorar esse livro. E se vocês gostam de distopias, vocês também vão se deliciar com essa leitura. Então eu recomendo demais, gente, muito mesmo. Eu não assisti o Expresso do Amanhã ainda. A gente ganhou ingressos, né, junto com o livro, mas quando eu recebi o livro, o filme já estava saindo de cartaz. Então é isso, gente. Falei de Perfura Neve. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado mais curiosos ainda para ler esse livro pesadinho, esse livro demais. Um livro que com certeza vocês vão ter orgulho de ter na estante, porque ele é todo lindão. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um curtir, sigam o blog, se inscrevam no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijão e até mais!